Tá bom? Chegou ao Brasil o ativista Thiago Ávila, que integrava a Flotilha da Liberdade. Thiago desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, nesta madrugada, após ser deportado pelo governo de Israel. O ativista é um dos membros da embarcação que levava ajuda humanitária a palestinos em Gaza e foi interceptada por Israel, que sequestrou e prendeu os 12 tripulantes. Logo nas primeiras horas da manhã, Thiago respondeu a perguntas de jornalistas. Quem acompanhou tudo foi a repórter Gerrana Rodrigues, que já está na nossa redação e traz os detalhes dessa cobertura para a gente. Bom dia, Gerrana. Bom dia, Thalita, Laura, Eduardo, quem nos acompanha. Thalita, hoje a gente chegou cedinho lá no aeroporto de Guarulhos, 5 horas da manhã. A gente já estava por lá, movimentos também de apoio à causa palestina estavam por lá, imprensa, e o Thiago chegou às 7, 8 da manhã, ele saiu ali do desembarque, era 7 horas e 8 minutos da manhã, demorou um pouquinho, então ficamos das 5 até as 7 esperando, e sabe o que foi curioso? Muitos passageiros saíram e viram a mobilização e acenaram em apoio à causa palestina. Quando ele chegou foi muito emocionante, o Thiago foi recebido ali pelos familiares, pela esposa Lara e também por sua filha. Ele abraçou ela, estava com a bandeira do Brasil amarrada à mochila, o violão, que é típico dele, ele não larga esse violão por nada, foi até lá com o violão e voltou. Uma imagem muito bonita de se ver. E ao chegar, o Thiago deu uma coletiva de imprensa onde ele afirmou a importância do governo brasileiro romper com Israel. Eu quero chamar essa partezinha aí da fala dele. Assim como o Brasil já deveria ter rompido relações com Israel. Eu espero que esse acontecimento de agora, que por muita sorte não morreu um brasileiro, seja um alerta para o governo brasileiro, que se a gente não rompe relações com essa ideologia odiosa, não apenas a gente está sendo conivente, mas a gente está perdendo a grande chance, porque líderes históricos, em momentos de crise como esse, eles se engrandecem quando eles têm coragem, ou eles se apequenam quando eles são omissos. Nelson Mandela não se apequenou, e quando derrotou o apartheid na África do Sul, disse: nossa liberdade não será completa enquanto o povo palestino não for livre. Os palestinos amam os brasileiros, gente. Amam. Cada pessoa, e nós também amamos os palestinos. E eu espero que a gente consiga honrar isso, sendo um país que não é cúmplice, que não exporta, não é o quarto maior exportador de petróleo para aquela máquina genocida, que não tem contratos acadêmicos, que não tem contratos de manutenção de drones, que não treina as polícias estaduais, que não compra rifles que são testados em corpos palestinos. Eu espero que a gente consiga, quando o mundo contar essa história, de como o povo palestino ajudou a liberar a humanidade, a libertar a humanidade, que a gente possa dizer que o Brasil foi uma vanguarda e não que ficou esperando, com medo, hesitando no momento que é decisivo. Eu tenho certeza que no coração de cada pessoa do Brasil está a consciência de que matar crianças de fome é errado, bombardear escolas, hospitais, abrigos é errado. Então falta a gente conseguir fazer com que a nossa vontade seja ouvida e executada pelos Estados nacionais, não só aqui, mas no mundo inteiro. A maioria social do mundo, de 8 bilhões de pessoas, apoia a causa palestina. Falta os governos atenderem ao chamado popular. Thalita, o Thiago, a todo tempo, ele falou que ele sofreu violações, mas que esse não era o foco. O foco são as violações que os palestinos sofrem todos os dias. Mas, claro, é importante a gente trazer também as violações que ele sofreu, ele enquanto ativista, enquanto jornalista que estava ali fazendo o trabalho, tentando levar mantimentos para aquelas pessoas, né? E a gente sabia dessas violações, só que hoje, durante a coletiva, elas foram confirmadas. Vamos acompanhar. Interceptou a flotilha, rendeu todo mundo, tomou controle do barco, deixou a gente por cerca de 8 horas, 9 horas na proa do navio, do barco, e depois levou a gente para dentro do barco, até que levou cerca de 23 horas depois do ataque, a gente já estava no porto de Ashdod, sequestrados, porque não era em nenhum momento nossa intenção entrar naquela região da Palestina histórica ocupada. E depois de lá, tinha muita pressão para que a gente assinasse. Eles tentaram fazer toda uma manobra publicitária para dizer que estavam nos recebendo bem, mas eles nos sequestraram. E depois disso levaram a gente para uma unidade prisional, sempre pressionando que a gente assinasse que a gente entrou ilegalmente em Israel, mas a gente não queria ir para lá. A gente foi sequestrado para estar naquele lugar.
E eles não só nos sequestraram, mas roubaram nosso barco e, pior de tudo, roubaram toda a ajuda humanitária que ia para as crianças de Gaza. E depois disso, 2 dias na unidade prisional, eles entenderam que a gente teve audiência de custódia, onde na audiência de custódia a gente falou essas mesmas coisas. Falou de 8 décadas de genocídio e limpeza étnica, de um estado de colonização e apartheid, de uma ideologia racista e supremacista que é o sionismo. E eles não gostaram do que ouviram. E também não gostaram do fato que eu recusei receber qualquer comida ou água deles se eles negam essa mesma comida e água aos palestinos presos em Sideteimã e outros centros de tortura, ou mesmo em Gaza. E aí ameaçaram me colocar num isolamento total e eu mantive a minha decisão e fui levado para lá. Passei 2 dias nesse processo de isolamento, um processo já bem mais violento, mas eu prefiro não entrar nesses detalhes agora, porque qualquer violência e violação que a gente passou é uma pequena fração do que cada palestino, quase 10 mil palestinos estão nessas masmorras nesse momento. E aproveitando, né, o factual, Thalita, né, eu perguntei para ele durante a coletiva sobre a questão dos ataques que Israel fez ao Irã. Ele não estava sabendo da notícia, ficou sabendo, na verdade, durante a pergunta. E eu queria saber se isso deixava ele mais preocupado com o povo palestino. Então, a gente acompanha agora também essa resposta do Tiago. Israel tem planos de atacar o Irã há muitos e muitos anos. E ele tenta fazer isso de uma forma que, ao invés deles executarem esse ataque, eles tentam fazer com que os Estados Unidos execute esse ataque. Com esse informe que você me deu agora, quer dizer que eles desistiram de tentar empurrar os Estados Unidos para fazer e fizeram isso diretamente. Toda vez que eles entendem que eles estão com a correlação de forças muito ruim em relação a eles e ao projeto de hegemonia mundial, eles tentam escalar. Tudo que Israel tem é o ódio, a violência e a guerra. E essas são as armas que Netanyahu tem para permanecer no poder. E ele vai fazer isso ao custo de milhões de vidas. E por isso a gente precisa deter. Netanyahu é o inimigo número 1 da humanidade nesse momento. E o mundo precisa deter esse regime odioso antes que seja tarde. Ele foi acompanhado ali durante a coletiva, também até a saída pelos movimentos, tinham muitas placas ali denunciando o genocídio que Israel recebe. Muita gente foi chegando, das 5 até as 7, muita gente chegou no aeroporto para abraçar o Tiago. Eu confesso que eu estava ali como jornalista, mas não aguentei, gente. Eu tive que ir lá, abraçar o Tiago, prestar solidariedade a ele, falar que a gente aqui na redação, aquele dia que ele entrou e o barco foi abordado, que a gente estava aqui desesperado, torcendo para tudo dar certo. Então a gente também levou aqui a nossa torcida de toda a redação da TVT, né, para que aquela missão fosse concretizada, né? E foi de alguma forma, porque a gente tem hoje esse destaque, essa visibilidade que a questão da Palestina precisa e deve ter, e que, claro, aqui na TVT a gente dá todos os dias. Johanna, muito obrigada pelas informações e que bacana essa cobertura e esse acompanhamento que você fez. Claro. Você que estava lá, Johanna, uma amiga minha, a Gal, que é da Frente Palestina de São Paulo, me contou que o Tiago estava vestido com a roupa de prisioneiro, que ele sente orgulho que essa roupa veste também os seus irmãos palestinos prisioneiros que lutam pela libertação da Palestina. É lindo, né? Eu estava agora, quando estava passando o vídeo da chegada dele, você vê que é uma roupa cinza e tal, né? Um moletom ali, enfim, mas era a mesma roupa. Eu acho que é uma informação legal para quem está nos ouvindo. Né? Se a gente conseguir recuperar as imagens. Sim, conta pra gente a imagem da chegada dele, Gi. É verdade. Ele fala que em algum momento também, além disso, né, ele trouxe na coletiva a informação de que em algum momento, quando ele chega e fala que está indo à Palestina, quando eles são interceptados, ele dão uma resposta para ele que a Palestina não existe, que ali é Israel. E ele, né, então é esse tipo de tratamento que eles levaram. E claro, ele não comentou tudo que ele passou, até para dar visibilidade à causa, mas com o decorrer do tempo a gente vai ter aí essas denúncias. Gi, muito obrigada.